Pronto, agora rumo à parte 2 aqui. A parte de conjuntos infinitos, tá? Então vamos lá, né? O conjunto infinito, obviamente, é um conjunto que não é finito. Então ele vai romper com a propriedade que definia o conjunto finito, né? Que é você não conseguir fazer uma bijeção com um pedaço, né? Com a parte dele, né? Com um subconjunto próprio, para ser mais específico. E aí eu vou dizer aqui, mais uma vez, se eu já disse antes, que é o seguinte: a gente chama de subconjunto próprio aquele subconjunto, todo mundo entende o que é isso, que não inclui todos os elementos do conjunto original, né? Porque a gente sabe que o próprio conjunto é subconjunto dele, no sentido matemático. Mas a gente quer conjuntos que sejam menores. Quando a gente consegue fazer uma objeção desse pedaço com o todo, a gente tem que esse conjunto é o conjunto que a gente chama de infinito, tá? Aqui vem a definição, essa definição é devida a Dedekind, certo? E ela diz que quando a gente faz uma função injetora aqui, a gente faz essa injeção, ele vai mais geral, né? Eu falei de bijeção, mas ele diz que um conjunto é infinito se existe uma função injetora de A em A, tal que f de A imagem é menor que A, né? Enfim, tem alguns elementos de A que não estão incluídos nessa imagem. Um conjunto infinito contém a cópia própria de si mesmo, ou mesmo, sendo mais específico, uma injeção sobre o subconjunto próprio. Aqui vem dois exemplos para que a gente entenda bem do que estamos falando. Deixa eu trocar aqui, porque eu fiz uma alteração nesse PDF e aí eu vou, enfim, trocar esse elemento rapidamente aqui. Deixa eu abrir isso. Pegar o link. Eu fiz a troca dessa notação. Esse conjunto que está aí, ele é ruim no sentido de que ele é menos visual de ser entendido, né? Deixa eu baixar aqui. Ok. Deixa eu fechar esse. Aumentar um pouquinho. Um pouco mais. Apresentação. Vamos passar. Então aqui nos conjuntos... Opa, passei. Nos conjuntos infinitos, né? E aqui o que foi que eu fiz? Eu tenho primeiro esse exemplo, eu vou mandar os naturais todos num pedaço dos naturais, né? Não vai incluir todo mundo. Que pedaço é esse? Vou pegar todos os números e vou multiplicar por 2, vou pegar o dobro. Então ele vai pegar os pares. É um pedaço dos naturais, tá? Não é ele inteiro. Os ímpares ficaram todos de fora. Assim a gente conseguiu lançar todos esses n, né? Todos os números naturais, num pedaço apenas de n. Isso seria impossível falando de conjuntos finitos, mas para conjuntos infinitos não é. Outro exemplo, né, num conjunto maior ainda, é o conjunto dos números reais. A gente consegue pegar esse intervalo aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2 e jogar ele nos reais inteiro, né? Então a gente pega um intervalo e joga nos conjuntos reais inteiros. Às vezes você olha assim e diz, é possível mesmo isso? Aí tem diversos exemplos disso, né? Um exemplo clássico eu vou mostrar aqui é a função tangente que eu exibi aqui. Deixa eu só fechar isso para não atrapalhar. A função tangente, perceba, né? Ela tem esse formato e ela associa esse valor de menos π sobre 2 a π sobre 2 a toda a reta, né? A todo o eixo y, né? Que é a reta real. Deixa eu só ver se está gravando direitinho. Pronto, está gravando sim. Ok, então a gente consegue fazer bijeções de pedaços do conjunto, porque veja, o eixo x, ele é o real, né? Ele é os números reais. A gente pegou um pedaço do eixo x e fez uma bijeção com o eixo y, que é os reais inteiros, né? A representação geométrica dos reais inteiros. Então a gente consegue fazer associação de partes com todos. E aí vem o teorema de Cantor, que basicamente ele diz que tem conjuntos que têm uma determinada cardinalidade, são infinitos com uma determinada cardinalidade, e tem conjuntos maiores que têm uma cardinalidade que também são infinitos, mas tem uma cardinalidade maior ainda do que esses que já são infinitos. Tá? Vejam que esses daqui, ó, são todos infinitos, uns contidos nos outros, mas eu estou dizendo que, num certo sentido, eles são iguais.
a gente vai entender isso, né? Existem diferentes tamanhos de infinitos. E aí a gente vai nessa direção. A definição de conjunto enumerável é se é possível fazer uma objeção com os naturais, ok? Então, se eu conseguir fazer essa objeção com os naturais, eu tenho que esse conjunto é enumerável. O que é de mais intrigante em conjuntos enumeráveis é que eles podem aparecer, aqui faltou o S, né? Eles podem parecer muito maiores do que são, na verdade, né? Eles parecem ser muito maiores uns que os outros, mas às vezes eles são comparativos. Por exemplo, o N, o Z e o Q, a gente vai ver que têm o mesmo tamanho, certo? Por exemplo, uma forma fácil, que eu não fiz, mas é interessante de ver, é eu posso dobrar os inteiros, né? Dobrar no seguinte, eu separo os positivos, os distritamente positivos, os distritamente negativos e o zero. Separei em 3 pedaços. Nos naturais, vamos supor que a gente pegou os naturais que incluem o zero. O zero dos inteiros eu jogo no zero mesmo. Os positivos eu jogo nos pares. Os negativos eu jogo nos ímpares. Os pares eu tiro zero, né? Para evitar problema. Então eu peguei os inteiros, que é um conjunto maior do que esse, em sentido de contenção de elementos, mas eu consegui dobrar ele e encaixar dentro dos naturais. Percebe que eu consigo fazer uma objeção pela noção que a gente tem de cardinalidade definida anteriormente. Os inteiros e os naturais têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade, certo? O termo mais correto é cardinalidade. Os racionais também vão na mesma direção, a gente vai ver que é um caso mais sofisticado depois, tá? Já os reais não tem como a gente fazer isso, não tem como a gente pegar os reais e jogar dentro dos naturais, não importa o quanto a gente tente. O exercício de reconhecer a numerabilidade envolve 3 caminhos mais comuns. Primeiro, tentar construir uma objeção, né? Uma objeção, uma injeção estrita, uma sobrejeção, cada um tem o seu papel, dos naturais nesse conjunto. O uso de união enumerável, são 2 resultados que a gente vai ver, né? A união enumerável de conjuntos que são todos enumeráveis é ainda assim enumerável. Isso é uma proposição que a gente vai ver depois. Ou seja, no caso do exemplo do hotel de Hilbert, que tinha infinitos quartos, cada um enumerado com um número natural, e chegam infinitos trens, ou seja, cada trem é numerado com um número natural, e dentro de cada trem saem infinitos passageiros, ou seja, cada passageiro tem um bilhete referente ao o número dele, cada um com um número natural também. Eu tenho muitos números naturais ainda, infinitos, que são os trens com infinitos passageiros, os infinitos trens com infinitos passageiros. Eu consigo encaixar esses infinitos dentro do meu hotel, que tem um número natural de quartos, certo? E o último resultado, que também a gente vai nessa direção, que é o conjunto dos produtos cartesianos com finitos fatores enumeráveis. Eles são enumeráveis, tá? Então é importante aqui dizer que é crucial que os fatores sejam finitos, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Eita, saiu da apresentação, né? Eu acho que nem tinha entrado. Vamos lá. Pronto, aqui eu vou fazer um argumento recorrente que vai mostrar como os racionais são enumeráveis. E aqui de forma visual, para que a gente compreenda o procedimento que a gente está fazendo. Depois a gente vai dar uma função que faz esse mapeamento. Mas a ideia é a seguinte: eu tracei aqui em cada linha uma organização dos números racionais. O primeiro são os números racionais, onde o denominador são todos os naturais, tá vendo? 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. E o numerador é sempre 1. No segundo, todos os racionais são denominadores, numeradores sempre 2, e assim sucessivamente. Eu listei todos. Se eu continuar fazendo isso, tanto pela esquerda, tanto por esse lado aqui da reticência, como para baixo, eu listo todos os números naturais. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma ideia, uma abstração de como eu poderia ordenar esses caras associados aos números naturais, que é essa. Eu vou fazendo esse serpenteio aqui, certo? Que eu fiz a partir desse diagrama. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazendo isso ad infinito e cobrindo todo mundo, certo? Então, como os naturais são infinitos, eu consigo dar um número para cada um desses.
E como eu posso seguir isso para sempre, né? Eu posso ir cobrindo esse mapa cada dia maior, cada vez maior, mas vou sempre cobrindo. Tá? Então essa visualização é uma ideia abstrata de como eu faço a enumeração dos termos, né? A associação de cada um com o seu número natural respectivo. Alguém poderia dizer, ó, mas aqui tem certas redundâncias, né? Certas repetições, por exemplo, 1, 2, 3, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, representam o mesmo número racional. Então você poderia dizer que, bem, eu consegui cobrir um conjunto ainda maior do que os racionais aqui, porque tem números que estão representados de forma diferente, mas os racionais mesmo, se eu considerar só os irredutíveis, né, as frações irredutíveis, é menor que isso. Ora, se eu cobrir um conjunto maior com os naturais, naturalmente eu restringindo isso, tirando os que já são repetidos, eu cubro o subconjunto tranquilamente. Né? Então, se eu enumero esse conjunto, eu enumero os irredutíveis facilmente. E aí eu posso fazer da seguinte forma, eu vou andando e pulando os que forem repetidos também, né? Isso é outra forma de fazer. Mas para quem gosta das coisas bem explícitas, né, tem uma fórmula que permite fazer isso. Ó, veja, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar as frações irredutíveis, tá bom? Vai pegar as frações irredutíveis e vai jogar o numerador como expoente de 2 e o numerador a gente vai jogar aqui no lugar desse B, que é um número que vai formar um número ímpar, certo? Isso aqui, ó, vai fazer com que cada linha dessa corresponda a um número natural que tem uma potência de 2. Por exemplo, se vocês conhecem o teorema fundamental da aritmética, né, que diz que a fatorização do número natural, inteiro, etc., é única. Então, por exemplo, se dois alunos pegam o mesmo número e fatoram, e aí eles são desafiados a descobrirem qual é o maior fator de 2 que divide aquele número, ambos vão chegar no mesmo fator. Então, fulaninho vai chegar em 3 e ciclaninho também vai ter que chegar em 3. Não tem como chegar em outro. Isso aí é a teoria dos números. Para quem pagou a disciplina, né? Acho que todos nessa altura. Então, o que é que acontece? Se você vai, né, em cada linha, essa linha aqui tem o numerador 1. Então, você jogaria 1 aqui. Tá bom? O denominador você joga no termo de baixo. E aí a gente vai construindo também todos os ímpares. Então, aqui eu vou ter todos os números naturais que são divisíveis por 2. Olha, que é importante perceber que ele não vai ser divisível por um número maior que 2. Por quê? Porque o que sobra de fator aqui é ímpar. Então, não tem como você extrair mais um 2 para associar aqui. Certo? Então, ele é divisível por 2. E aí, todos os caras dessa primeira linha vão ser divisíveis por 2, nem mais nem menos. A segunda linha, deixa eu voltar um pouco demais. Você vai ter o numerador sendo o 2 aqui, né? Que são todos têm o numerador 2. Então aí você vai ter que esses números, quando você jogar aqui, vão ser divisíveis por 4. Nem mais, nem menos. E os outros são ímpares, né? E assim sucessivamente. Então o que acontece? Cada termo dessa, cada linha dessa vai ser levada em um único número natural, certo? Então você está fazendo um mergulho dessa linha num único conjunto de números, que não vai ser jamais igual a nenhum desses outros que está nessa segunda, nem nessa terceira, nessa da quarta. Por quê? Porque o grau do 2 define a qual linha você pertence, certo? Espero que tenha ficado claro, certo? Mas é bom tentar entender, mexer, fazer umas continhas, tá? Para entender isso bem. E esse argumento aqui, ele serve para enfiar infinitos passageiros de infinitos trens em um hotel infinito, né? Então essa também é a forma de fazer a resolução do problema do hotel de Hilbert. Ok. E curiosamente esse método aqui e isso daqui que é uma função explícita para ele, eles servem para diversos resultados. Por exemplo, como a união enumerável de conjuntos enumeráveis. Eu tenho que essa família, né, infinita, aqui eu usei A, mas aí depois eu troquei para a letra X. Mas é problema besta, né? O importante é que é uma família infinita, né? Infinita em que sentido? Que cada um desses termos está associado a um número natural. E aí a gente tem infinitos números naturais e infinitos termos nessa família, tá? E aqui eu tenho x1, x2, xn. Observe, aqui onde eu estou passando o cursor são conjuntos, por isso que o x é caligráfico. E aí eu tenho infinitos conjuntos.
Dentro desses conjuntos eu tenho infinitos termos. É como se fossem os conjuntos os trens e os elementos os passageiros, cada um com sua passagem numerado, né? Aqui, ó, o número de baixo seria o número da passagem e o número de cima seria o número do trem. Vamos fazer analogia com isso. Se eu faço isso, eu faço aquele passeio que eu fiz nos racionais, tá? E eu faço uma enumeração de todos. A demonstração desse resultado é exatamente isso. Ou então, se eu preferir, eu uso a funçãozinha que foi dada aqui. Usando essa função, eu consigo identificar cada um desses passageiros com um quarto que ele vai ter que ser alocado, tá bom? O número do quarto é esse daqui, seria esse equivalente. E aí eu vou conseguir ocupar eles, tá bom? Pronto, o segundo resultado é o seguinte, que se eu tiver um conjunto finito de conjuntos enumeráveis, ou seja, cada um desses associado a um natural, aos conjuntos naturais, uma bijeção com os naturais, um produtório finito deles, mas tem que ser finito, também é enumerável. Para fazer isso, né, a demonstração começa mostrando que o n cartesiano n é enumerável, tá? Que é, como vocês poderiam já suspeitar, análogo ao que a gente faz com os racionais, né? A gente faz esse passeio aqui, aquela função, etc. Então, n por n, pela mesma forma que a gente construiu nos dois casos anteriores, ele é enumerável, a gente constrói isso aqui. Beleza. E aí? Aí a gente vai fazer por indução o resto. A gente supõe que nk é enumerável, ou seja, o nk sozinho você consegue associar os naturais. A gente está supondo por indução. Lembram disso? Eu estou botando aqui bem claro que é por indução, que vale isso. Bem, então, se é assim, o nk mais 1, que é o próximo termo, né, o próximo produto, com k mais 1 termos, eu posso separar. Certo? E aí, como eu posso separar, eu posso pegar esse primeiro termo, essa função, e associar esse nk com n. Então, eu fiz a associação do n vezes nk com n por n. Só que o n por n, aí eu usei essa função φ aqui. Não lembro exatamente o nome, enfim. Essa funçãozinha aqui parece um vermezinho retorcido. Aí eu fiz a associação de n por n com n por nk. E o n por n a gente demonstrou antes, né? A gente verificou antes que pelo aquele serpenteio lá que a gente faz, ele é associado a n. Então eu fiz a inversa de f, composta com esse, eu fiz uma associação direta do n com nk mais 1. Então todos foram associados. Aí a pergunta diz, professor, beleza. Por indução eu concluo que para qualquer k, nk é enumerável. Então qualquer que seja a ordem, desde que seja um número natural, eu vou pegar n elevado a 10, a 15, a 1000, a 2000, a 3 milhões, todos eles são enumeráveis, certo? Todos eles são enumeráveis. Eles são mesmo? São. Infinito é uma coisa muito grande, cabe muita coisa dentro disso, tá? A questão é, mas e n elevado a infinito? Isso aí já não funciona, porque a gente vai ver um resultado posterior, que e a gente vai ter uma diferença entre o que é o n infinito, tá? Que é o teorema da diagonal de Cantor, certinho? Que ele diz o seguinte, basicamente. Ora, esse n infinito, essa sequência infinita, esses pares infinitos, ou como você preferir, eles não são mais enumeráveis. Por quê? Porque a gente vai chegar num problema. Todos os menores são, todos os que forem um número fixo vão funcionar, mas quando a gente começa a considerar produtos cartesianos infinitos, é um problemão, a gente não consegue mais resolver, tá? Ah, sim, só um detalhe, eu acho que eu esqueci de mostrar. Acho que eu mostrei, né? A gente associa aqui, ó, que eu fiz a função tangente, acho que eu mostrei, eu esqueci que tinha mostrado, acabei voltando. Mas você consegue associar um pedaço dos reais com os reais inteiro, coisas que valem para infinitos, né? Ok, então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui por absurdo, né? Vou assumir o seguinte. Vou assumir o contrário. Então vamos lá ler o primeiro teorema. O teorema diz que se x é um conjunto que tem mais que 2 ou 2 elementos, de 2 para cima. Então, o produtório infinito, né? A sequência infinita, né? Os cartesianos infinitos aqui, formado por todas as sequências ilimitadas. Olha, lembre-se que é qualquer combinação possível de infinitos termos, de infinitas
termos não, né? Porque os termos em si, eles são finitos, são de 2 para cima. Mas as casinhas que eu posso ocupar são infinitas. Então eu posso botar 2 termos aqui, 2 termos aqui, 2 termos aqui, 2 termos aqui. Tem a infinidade, né? Pelo menos 2, né? Então essa sequência que eu faço uma combinação aleatoríssima de termos, ela não é mais contável. Não tem como contar, eu não sou enumerável. E aí entra a noção de não enumerável. Como é que a gente faz isso? A gente prova usando o argumento da diagonal de Cantor, que nenhuma listagem cobre todos os reais. E aí a gente tem que a cardinalidade de R é maior que a cardinalidade dos naturais. Esse N aqui, ó, que aqui no resultado anterior, como ele começa, esse N é o Aleph, certo? A gente chama ele de Aleph, ele representa a cardinalidade dos enumeráveis. Tá? Tá aqui em cima, eu acho. Tá? E quando a gente pega partes disso, é que a gente estoura a cardinalidade. Reforçando, tá? Ok, então veja. Aqui eu cometi um erro, que é o seguinte, aqui era para ser x3, mas beleza, dá para entender da mesma forma. Na verdade, o argumento desse teorema é surpreendentemente simples. Ele usa o conceito de prova por absurdo. Suponha por absurdo, como dito anteriormente, o contrário do que a gente quer, né? Do que dissemos. Ou seja, que o conjunto desse x infinito ele é enumerável. Então a gente poderia escrever eles ordenados por i. A gente pegou as sequências, os termos da sequência e enunciou. Disse, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Aí teria a quarta, reticências, né? E as sequências são infinitas, tá vendo? Essa reticência aqui é para dizer que ela cresce para infinito. Beleza, e aí? É central na demonstração saber que o x tem mais que 2 elementos. Por quê? Porque para cada termo desse na diagonal, e é por isso que a gente chama de diagonal de Cantor. Deixa eu mostrar aqui esqueci de voltar para a apresentação. Nesses termos aqui da diagonal, por isso que a gente chama de diagonal de Cantor, eu vou pegar um valor alternativo. Então, por exemplo, se tinha 0 e 1, e esse primeiro termo aqui era 0, eu vou pegar 1. Se tinha 0 e 1 em x e o meu primeiro termo é 1, eu pego o 0. E assim, todo termo da diagonal eu vou pegando um outro, certo? E aí, qual o problema? O problema é que eu vou construir um termo, que é um termo da sequência, né? Aqui, eu, ao invés de pegar 0, eu peguei 1. Aqui, ao invés de pegar 1, eu peguei 0. E assim eu fui fazendo. Só que esse cara foi construído, né, de modo que ele não era o primeiro, porque a primeira termo da diagonal não é igual. Ele não é o segundo, porque o segundo não é igual. O terceiro, porque também não é igual ao terceiro termo. O quarto, porque não é igual ao quarto termo. E assim vai andando sucessivamente, e no final ele ainda acaba não sendo igual a nenhum. Percebe? Ele acaba não sendo igual a nenhum desses termos. Beleza? Aqui eu botei y1, y2, y2, mas é y1, y2, y3, tá? Isso vai crescendo. E nota que ele é construído de modo que não pode ser igual a nenhum da lista. Pô, se ele não é nenhum da lista, e eu estava supondo que essa lista tinha todo mundo, eu tenho uma contradição, né? Mas essa contradição veio porque eu supus que era possível fazer a lista. A lista é impossível, né? Ela não pode ser contada. Quando eu suponho que ela pode ser contada, eu posso criar um termo novo. Isso é um problemão. Então, esse conjunto aqui, ele não pode ser posto em enumeração nenhuma. E aí chegamos num caso onde isso aqui vira um ente conhecido. Se você pegar os termos reais entre 0 e 1, o que é que eles são? Os números irracionais são aqueles números que a sequência de dígitos não acaba, ou seja, se ele só tem 3 dígitos não nulo e o resto é 0, a gente poderia representar ele com 0, o primeiro, o segundo, o terceiro dígito, acabou, o resto é 0. Existe também a questão de dízima periódica, quando você tem um período, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esse aí também é racional. Mas existe, e pode ser transformado em uma fração, mas existem os irracionais, que é a combinação aleatória de termos, né? São os números que são, e eles existem, né? Porque eles são definidos como sequência mesmo assim, certo? E aí, enfim, a gente vai ver mais à frente, inclusive, que eles existem preenchendo toda a reta. Então, essa sequência de números, que são dígitos aleatórios, os dígitos, você sabe, né? São os dígitos que a gente pode usar de 0 a 9, né? E aí essas sequências aleatórias, como são mais do que 2, né? Como a gente tem 10 termos de 0 a 9, essas sequências são equivalentes a pensar nessas sequências aqui que a gente criou na diagonal de Cantor. Então, a gente tem que os números entre 0 e 1
eles são, como posso dizer, os números entre 0 e 1, eles são não enumeráveis. Então, dentro desse pequeno intervalo aqui, tem um conjunto infinito, mas muito maior que os naturais, tá? E o legal é o seguinte, a gente mostrou que um pedaço, né, tem tudo isso, é não enumerável, e a gente consegue botar, no caso da cotangente, por exemplo, em bijeção, um pedaço, um intervalo com a reta toda. Então, a gente também, pensando em associação bijetiva, a cardinalidade dos reais inteiro é igual à cardinalidade do intervalo dele. Tá bom? É isso que eu queria fazer com essas duas partes, tá? E aí depois eu faço mais exercícios e outras coisas. Vamos parar a gravação por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o máximo.